Olá, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Espiritismo com Cristo, trazendo para vocês assim a leitura do nosso livro. Nós estamos lendo Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. E hoje vamos fazer mais uma parte dessa leitura. Quero convidar vocês a compartilhar isso com seus amigos, com seus irmãos, com as pessoas que você imagina que precisa ouvir uma palavra. Tudo que está dentro dessa leitura aqui são, assim, tirados do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vai explicando aos poucos sobre todos os temas. Então aqui nós vamos ficando familiarizados como o Espiritismo, né? Para quem às vezes não conhece, para quem às vezes tem uma curiosidade e que, né, não imagina como que funciona essa parte da reencarnação, né, do mundo espiritual. Então, nós vamos explicando aos poucos aqui e aos poucos nós vamos juntos entendendo também, porque estamos aqui também para entender um pouco mais e deixando também claro que a gente não tem assim intenção de dar a nossa opinião. Nós falamos alguma coisa que a gente entende do assunto, mas a maior base é o que está escrito, né, no Evangelho, está escrito no livro e a forma que foi deixado para nós, né, e que nós entendemos que para nós faz sentido. Então, hoje estou aqui, sempre eu estou acompanhado, né? Mas hoje estou só eu, né? E a espiritualidade aqui, trabalhando. Então, estamos dando continuidade do mesmo jeito. Pode compartilhar, pode se inscrever no canal. Também você pode nos encontrar nas redes sociais. Nós temos aí os nossos canais de redes sociais que vocês podem ver, tem assim alguns cortes, algumas partes que a gente faz aqui do nosso trabalho. Nós temos aqui o Evangelho na segunda-feira, que é às 18 horas. Nós temos aqui a leitura do livro, 19h30, às quartas-feiras. E nós temos conversas da alma, que são colocadas no final de semana, às sextas-feiras, e nós temos também cartas de Paulo. Então, nós temos um apanhado de coisas aí que é um bom conteúdo e tem bastante conteúdo interessante para que vocês também possam assim fazer assim um bom proveito de estudo e estudando e buscando, e quando a gente tem vontade, né? As coisas vão fluindo, vão acontecendo e de acordo com o que a gente vai estudando, vai entendendo, vai clareando cada vez mais, né? Então, dados os recados, né? E pedindo para vocês fazerem aí a apresentação do nosso trabalho para todos que vocês conhecem, nós vamos iniciar aqui com uma prece. Fica com a gente aí, que após a prece nós vamos falar aqui de um assunto que a semana passada nós fizemos os princípios educativos, né? Que são os princípios quando nós começamos a educar uma criança, né? Quando um irmão espiritual ele reencarna e ele está aqui entre nós como um filho, né? Principalmente, ou mesmo aquele que a gente, né, educa. Então, nós estamos falando os princípios educativos na primeira infância. E hoje nós vamos falar o espírito na adolescência. Então, nós temos aqui uma sequência do tema e essa sequência aqui é muito interessante porque nós
acabamos assim, uma complementando a outra. E quem está acompanhando, a coisa vai ficando mais clara para nós, dentro daquilo que a gente talvez ainda não entendia, passa a entender. Então vamos agradecer aí o momento de estarmos aqui. Obrigado, Pai, por estarmos nesse momento aqui juntos, compartilhando aqui de todo esse conhecimento, de todo esse entendimento que o Senhor deixou para nós. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos por esse local, por estarmos aqui, agradecemos pelos nossos irmãos de casa que nos acompanham, que estão conosco, que também possa ser iluminado o lar de cada um deles, e nós aqui, para que esse trabalho, esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então, vamos começar aqui. O espírito na adolescência, né? Então, aqui nessa primeira parte, ela diz que na adolescência, né, o espírito que reencarna começa a dar os primeiros passos sozinhos e ainda está sob a vigilância e aguardas dos pais, mas que já goza de um pouco da liberdade para se dirigir-se. Então, nós entendemos que quando é uma criança, nós temos total, assim, vamos dizer, domínio, né? Uma criança não vai sair andando sozinha e ter companhias fora de casa e tudo. Agora não. Agora, nesse período da adolescência, já começa a ter aí uma autonomia, já sai um pouco mais sozinho, já tem assim o período que ela fica, né, na escola, com os amigos, já tem aí os professores. Então tem uma série de influências, né, que vão acontecer e que nós temos que, antes, na primeira infância, temos que firmar bem ali aquilo que nós estamos fazendo, para que quando ele se transforme em um adolescente, as coisas que ele realmente aprendeu, que teve de valores, que teve assim na sua questão de educação, que teve de exemplo, que sirva para ele ser um adolescente com mais coisas, né, de propensão para o bem, para as coisas boas, do que para as coisas ruins, né? E que isso também ajude a ele passar essa fase e que ele se firme um adulto também de valor, né? Que ele seja um adulto com realmente tendências ao bem, né? Então esse trabalho que nós vamos fazer na infância, que é a primeira infância, desde que a criança, né, é gerada no útero da mãe, e tudo esse trabalho que é feito, né, desde que ela se sinta lá no útero da mãe amada, esperada, aguardada, né, com alegria, com felicidade, e todo esse acolhimento a esse espírito, a esse irmão que está vindo, e depois ele nasce, e depois que nasce, né, ele realmente recebe todos os cuidados, a proteção e toda a atenção, né? Nas outras lições está dizendo, né, quais são, né, as suas más tendências, as boas tendências, ou se ele vem com, né, pendendo para ter mais boas tendências
ou ao contrário, né? Ele vem com mais atenção às más tendências. Então, né, dentro disso tudo que nós analisamos, vamos tentando ajudar esse espírito para que ele possa, assim, reforçar as coisas boas e deixando, assim, né, as coisas más. E através desse trabalho que nós vamos fazendo, vamos dando atenção, dando carinho, e ele vai vendo os nossos exemplos e eles vão assim seguindo o bom caminho. E quando chega nessa parte da adolescência, é sobre isso que nós estamos falando, né? Que ele precisa estar com esses valores bem firmados lá atrás, para que hoje, com o adolescente, com as companhias externas e tudo, e mesmo assim ele possa assim prevalecer as boas práticas, né? Então, aqui nós temos uma outra parte aqui, ó. A fase da adolescência é mais delicada do que a da infância. Era sobre isso que estava falando, né? Porque na infância os pais eles têm um domínio completo sobre os filhos, e na adolescência eles já não têm tanto domínio, né? São mais restritos, e ele defronta-se então com a vontade, né, do próprio espírito, do próprio irmão. Então tem assim as suas próprias vontades, e nós temos que ter assim uma atenção para que a gente não, vamos dizer, não afaste esse irmão de nós com críticas, com negativas que nós vamos fazer a eles, porque o trabalho que foi feito lá atrás, ele tem que prevalecer, e que se você conseguiu fazer com que ele possa entender, né, o que é um irmão que ajuda, que estende a mão, que tem assim boas práticas, que tem vontade de ajudar, que tem bons costumes, eles também vão pender para o lado de pessoas assim. Quando eles veem pessoas contrárias a isso, eles não vão se assemelhar e não vão compactuar com elas disso. Então, né, esse trabalho tem que ser muito bem feito, uma base sólida, né? Os pais devem saber e adaptar-se a esse novo estado de coisas. Na infância, a fase dos educadores, né? E o adolescente deve ser aconselhado, né? O adolescente deve ser aconselhado, os pais devem estar ali ao lado como irmão, como amigo dos seus filhos, para eles poderem assim se sentirem à vontade, para poderem se sentirem à vontade junto com os pais, poderem falar sobre o que realmente eles pensam, sobre as coisas que eles vivem. Às vezes, muitos vivem muitas coisas aí, de repente, numa roda de amigos, na casa de algum amigo que ele frequenta, na casa de algum parente mesmo. Então, nós temos que ter essa atenção, mas, acima de tudo, temos que tratar com carinho, com paciência, para que esse espírito seja realmente um espírito amigo e que tenha o prazer de se aconselhar com você, de, né, compartilhar com você todas as coisas, todas as novidades que eles vão aprendendo, todas as coisas que eles vão enxergando aí
de acordo com o que vão vivendo, vão conhecer outras famílias com outros costumes, famílias que às vezes têm um costume de ter assim uma religião, uma denominação, ou às vezes não tem nenhuma, não tem essa prática. Infelizmente existe e nós não estamos livres disso. E nós também temos que respeitar, entender, compreender, mas que a nossa fundação, aquilo que nós temos assim de valores, né, aquilo que nós entendemos que é os exemplos de Cristo, tudo, que esteja claro para nós mesmos e que nós não queremos que realmente o outro pense do jeito que a gente pensa, viva do jeito que a gente vive, só simplesmente quando esse adolescente estiver ali, que ele não se assemelhe com aquilo, que ele não tenha ali realmente a pendência, né, vai pender para aquele lado, porque ele já tem os valores dele bem firmado, né, na primeira infância, através de tudo isso que os pais, né, fizeram por esse irmão, que agora vai se tornar realmente, a partir do 7º ano, aquele espírito que nós temos como filho, ele vai se tornar realmente um irmão espiritual que está a caminho conosco, ora nos ensinando, ora aprendendo, e nós vamos juntos a caminho. Por isso que nós não podemos nos apoiar na hierarquia e achar que só nós ensinamos, só nós temos que dar as ordens. Então, aqui nessa parte deixa bem claro que não devemos mais assim ter assim com os nossos filhos como aquele educador que nós fomos lá atrás. Aquele educador que nós fomos lá atrás, ele tem que ter feito muito bem o seu papel para que hoje você só ajude a ele afirmar isso para que ele possa ser um adulto realmente de valores, de caráter. Então aqui nós temos a outra parte, e na adolescência é na adolescência que se acentua as tendências do espírito reencarnado. Essas tendências corrigidas pela educação recebidas na infância, formando-lhe o caráter. Então, é na adolescência que se acentua as tendências que o espírito, né, reencarnado, essas tendências corrigidas pela educação recebida na infância, formando-lhes o caráter. Então, essa parte é muito, muito simples. Nós temos relatos aí de pessoas que elas dizem que existe só as tendências do espírito e que nós não podemos fazer nada. E nós entendemos aqui na lição que podemos fazer e devemos fazer e temos a responsabilidade de fazer, e que nós precisamos pelo menos saber disso, senão nós não vamos nos dedicar a fazer isso. E acima de tudo, aprender a fazer para podermos fazer direito, né? Então, receber um espírito, receber um irmão, desde a gravidez, desde da concepção até
né, o nascimento e a primeira infância e essa atenção geral. Isso vai firmar assim as boas tendências, incentivando as boas tendências para que elas possam anular as más tendências, evitando que ele tenha contato assim com pessoas que talvez tenham vícios, que tenham coisas que nos desviam do nosso caminho, para que a gente não tenha contato muito cedo com isso e ache que isso é uma coisa normal, né? E que quando nós formos ter contato com isso, nós já estamos assim com uma ideia formada de que aquilo não faz parte do nosso mundo, porque aquilo ela destrói o que o nosso Pai quer, destrói o que Deus quer de nós, que nós realmente possamos cuidar do nosso corpo, cuidar aqui enquanto estamos aqui, para que possamos dar a oportunidade ao Espírito a ter as experiências que precisa ter aqui enquanto encarnado. Então, nós fazendo esse trabalho bem feito e na adolescência firmando isso para que as coisas elas possam assim serem corrigidas, né? E aqui tem uma última parte. Na adolescência completa-se a educação. Porém, o espírito não foi acostumado aos bons hábitos desde a infância e os pais não aproveitaram o período da infância para incutir nos seus filhos os bons princípios educativos. Pouca coisa será corrigido na adolescência. Daí a importância da boa educação ministrada na infância, quando os maus pendores e aí a gente tem aqui, né, que podem ser extirpados com facilidade na adolescência. E eles já têm raízes. Então, os maus pendores, os irmãos que pendem assim para as más tendências, se nós não ajudarmos, não corrigirmos, ele já tem assim uma tendência. Os maus pendores eram como uma plantinha, né, que foi crescendo e a raiz foi se firmando. Então aquela plantinha que está ali dentro de um vaso, ela vai descendo as suas ramas, descendo as suas raízes e cada vez vai ficando mais difícil de você tirar ela dali daquele lugar. Então, a comparação aqui é que se nós não corrigirmos isso realmente na infância, como eu estava falando, ajudando esse espírito a ele, né, anular essas más tendências e explicando para ele, né, as boas práticas, nós, quando chegarmos assim nessa parte de finalizarmos assim esse trabalho, porque ele agora já consegue ter um pouco mais de autonomia, já sai e daqui a pouco ele começa a viver a própria vida, começa a trabalhar, a ter que às vezes estudar, então já sai do trabalho, já vai para o estudo, fica às vezes né, a maior parte do dia, né, o período maior do dia fora de casa, então ali já tem que estar preparado. E esse irmão que vem
de uma forma que nós não sabemos e que nós vamos tentar ajudar, nós vamos observar ele bem e tentar, assim, deixar as más tendências de lado, colocar as más tendências, as boas tendências em evidência, e aí nós estamos fazendo um bom trabalho para que aqui, quando chegue numa idade maior, numa idade que passe da adolescência, ele consiga viver no mundo aí tranquilamente, porque ele não vai estar livre de muitas situações que vão se apresentar aí no mundo, porque o mundo ele realmente é para todos, e essa primeira infância, essa adolescência é nós com a responsabilidade de ajudar a esse espírito se preparar para esse mundo que nós temos aqui hoje, que tem as provas, as expiações, e que nós estamos assim levemente se transformando num mundo de regeneração. Então, um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo realmente com outros prazeres, né? Então, aqui na última parte, né, que essas raízes, né, como nós falamos da plantinha lá atrás, essas raízes já estão assim bem firmes dentro desse trabalho que foi feito educativo. Então, nós temos que ter realmente a consciência de que fizemos o nosso melhor e demos a atenção que deveria, né? Então, aqui, ó, então, aqui, contudo, não devemos desanimar. Então, mesmo que haja coisas que você vai observar que não foi dentro daquilo que você estava imaginando, talvez que você não conseguiu chegar ao ponto dentro da sua visão que você precisava chegar, mas que era aquilo que você entendia. Se agora você passou a entender melhor, é agora, não foi antes. Então nós não devemos nos lamentar pelo que já foi, pelo que aconteceu antes, mas podemos assim dar esse acompanhamento, podemos assim estar sempre próximo, podemos assim dar assim carinho, atenção, ajudar a tomar as melhores decisões, mas não nós decidindo por eles, e sim estando do lado, aconselhando. Olha, olhe para aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai fazer bem às pessoas, olhe para aquilo que realmente tem valor, para que você possa fazer as melhores escolhas. E dentro daquilo que você escolher, nós vamos te ajudar, nós vamos te apoiar, nós estamos aqui. E quando houver um deslize e que as coisas não estiverem indo bem, temos que ter a paciência também de apoiar. Não dá mais para a gente querer, como diz no ditado popular, né, abrir a cabeça e colocar lá dentro, porque já foi. É aquilo que ele pensa hoje em dia, por isso que ele fez daquele jeito, por isso que ele realmente tomou aquela postura, tomou aquela decisão. Então, nós vamos ver que a situação não está indo bem, que ele não conseguiu chegar naquilo que ele gostaria. Então, nós vamos pedir para ele: tenha paciência, vamos fazer de novo,
vamos fazer de uma nova forma, de um novo jeito, vamos usar outras ferramentas, outras coisas, vamos por outros caminhos, e esse irmão vai se sentir também apoiado, acolhido, não vai se sentir assim decepcionado, triste e achando que tudo acabou, que tudo né, não tem mais recuperação. E sim, ele vai saber que precisa levantar a cabeça e continuar. Então, esse apoio é muito importante. E às vezes ele corrige ali alguma coisa que aconteceu, corrige aquela rota e as coisas começam a fluir e vai indo e de uma coisa para outra. E isso vai se estendendo e vai a vida inteira. Enquanto nós estivermos aqui, o nosso dever é ajudar, é apoiar, e aí sim nós vamos entender a nossa missão. A nossa missão de estendermos a mão aos amigos, aos irmãos, e que eles são os nossos mais próximos e que vieram na nossa responsabilidade, e nós podendo fazer por eles e podendo fazer por outros que cruzarem o nosso caminho dessa mesma forma, para que a gente, né, não feche o canal de comunicação com esse irmão, não deixe com que ele também se sinta mal com a nossa presença, porque sabe que nós vamos falar de alguma coisa que vai ferir mais, né, dentro da situação que ele está, que vamos tocar talvez naquele erro que aconteceu, naquele infortúnio, né? Ele tentou, mas não acertou, não foi do jeito que ele queria, e nós vamos tocar bem ali, aonde já está sensível, já está ali, né, dolorido. Simplesmente olhar e apoiar. Vamos em frente, continua, vamos fazer de novo. Se precisar, eu estou aqui, eu faço com você, como nós fazíamos quando era pequenininho, que estavam aprendendo a andar, estava aprendendo a comer, estava aprendendo a escovar os dentes. Então, essa parte da educação, do apoio, do amor, do carinho, ela nunca passa, nunca acaba, para nenhum de nós. Porque esses irmãos aprendendo assim conosco, eles vão também conseguir fazer com outros. Eles vão poder oferecer isso para outros, né, para os filhos deles, que vão ser os nossos netos, e assim por diante, né? Então, aqui na lição, né, tá dizendo para você se encorajar e, contudo, não se desesperar, né? E continuar a luta para que o reencarnado possa entrar, né, na vida, né, madura com mais retidão. Que ele possa entrar numa vida adulta com mais assertividade, com mais força. E nessa vida adulta, ele vai tentar várias coisas, vai começar várias coisas, e que ele não desista. Ele vai conhecer pessoas, vai começar um relacionamento, vai começar uma amizade, vai começar no trabalho, vai começar estudando alguma outra coisa que ele queira, indo, construindo um caminho. E em todas essas áreas, ele vai ter, assim, que exercer tudo isso, colocar em prática a paz, a paciência, a educação, né?
os seus valores, né, moral, de caráter. E dessa forma nós vamos conseguir ajudar esse espírito que nos é tão querido, que nos é tão amado, né, que veio na nossa responsabilidade para que a gente possa trabalhar em cima, assim, da nossa percepção do que aquele irmão necessita. Você vê que é tão interessante que nós vamos ter que ter essa percepção. Não tem um manual que nós vamos acessar e que nós vamos saber de tudo para que a gente possa fazer tudo. Não, é um trabalho, é uma dedicação nossa de olhar para aquele irmão e realmente entender assim as suas necessidades e oferecer o melhor que a gente puder oferecer em todos os sentidos, em todos os momentos, em todas as áreas da vida. Nós vamos formar adolescentes, vamos formar adultos, homens, né? Quando eu falo homens no sentido amplo, entre mulheres e homens, né? Formar um ser humano melhor, de caráter, com boas ideias, sem medo das frustrações, sem medo de parar, se autoavaliar e decidir mudar o caminho, traçar outras rotas e, acima de tudo, continuar, mas com o olho ali aonde quer chegar, na luz, sendo um ser humano, uma pessoa, um espírito sempre melhor. Porque quando nós assumimos isso, a nossa alma aqui capta tudo isso quando estamos encarnados, o nosso espírito também abraça todo esse conhecimento, todo esse entendimento. Então, nós transmitimos daqui para lá e conseguimos nos tornar, na eternidade, um espírito melhor, mais próximo de Deus, um espírito assim, dando passos mais largos para chegar aí a mundos melhores, a mundos mais felizes, né? Ao universo mais feliz. É isso aí, era isso que nós tínhamos para falar hoje, né? Conseguimos passar a mensagem. Espero que saiam daqui assim, com um ânimo, com coragem, com brilho nos olhos, com o coração batendo mais forte, para seguir em frente e cumprir cada um o seu papel. Não se importe o que já aconteceu ou o que deixou de acontecer. Se você entendeu que você fez um bom trabalho lá na infância, ótimo, continue deixando assim, nessa parte que nós estamos falando da adolescência, que se firme tudo isso que você já mostrou. Se não, continue tentando mostrar assim o bom caminho. E se oferecer resistência, vai aos poucos apoiando e trazendo para você, para que vá realmente para um bom caminho. Porque só depende de nós mesmos, independente de como foi, do que fizemos,
nós vamos ter que continuar fazendo. Então vamos buscando mais conhecimento, mais entendimento para fazermos mais e melhor, com as condições que temos, com o conhecimento que temos, com o entendimento que temos, para lá na frente nós termos outras condições de conhecimento e fazermos mais ainda e melhor. Então é isso, vamos agradecer por esse dia, por essa hora, por esse momento, por podermos falar assim de coisas evolutivas, de coisas boas, para que todos os nossos irmãos saiam assim edificados. Nós acreditamos que há um propósito de tudo isso e nós vamos trabalhando para isso, tentando entrar no lar de cada um para que esse lar se encha de paz, de amor, de alegria, de luz. E, acima de tudo, né, quando nós estamos vendo que tem muito trabalho que, né, principalmente pelas mídias sociais, pela televisão, pelos meios de comunicação, um trabalho às vezes que não contribui tanto, mas nós vamos tentando levar essa parte que talvez seja um complemento, né? Essa outra parte existe, né, desses meios de comunicação, mas usando também os mesmos meios de comunicação, comunicamos algo que talvez não seja tão, né, corriqueiro do dia a dia. Então por isso que nós, né, falamos e pedimos para que vocês possam transbordar com muita gente, porque tem bastante gente que eu acredito que pode aproveitar muito bem tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos assim trazendo de conhecimento e que vai com certeza fazer a diferença para nós e para vocês. Então vamos encerrando e agradecendo a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse momento, por mais esse dia, por mais essa hora, por termos conseguido falar tudo o que tínhamos para falar hoje e que chegue aos corações e que faça morada ali para que eles possam assim conduzir a sua vida cada vez mais em cima da paz, dos ensinamentos do Evangelho e dos ensinamentos de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, que vocês possam assim estar conosco na próxima quarta-feira. Nós vamos ter assim um conteúdo também maravilhoso para que a gente possa voltar aí e recarregar as nossas baterias, porque esse trabalho recarrega as nossas baterias toda semana. Olha aqui, ó, a semana que vem nós vamos falar o espírito na idade madura. Então falamos da infância, adolescência e agora na idade madura, que é o que vai ser a semana que vem. Espero que vocês estejam conosco e que a casa de vocês esteja repleta de luz e que cada um de vocês saiba que vocês são seres únicos, imagem e semelhança de Deus e que você nunca está sozinho. Não pense que você está sozinho. Não pense que você
não tem importância. Você é muito importante. Então, respira fundo, agradece a Deus e continua. Uma boa tarde, uma boa noite para todos e até a semana que vem. Obrigado.